Fala, rapaziada, boa terça-feira a todo mundo, tá? Finalzinho de terça, início de quarta, é verdade. Vamos falar um pouco de Zé Lucas, que teve a sua multa aumentada consecutivamente, né? Teve seu salário reajustado. É o melhor jogador junto a outros aí da temporada do Sport, né? Podemos dizer que tá na briga aí pelo melhor jogador da temporada até então da equipe do Sport. Vamos falar também da carta aberta que o Yuri Romão dirigiu-se aí ao conselheiros, né, do clube e que o GE trouxe em primeira mão aí, teve acesso a essa carta, então vamos falar um pouquinho disso também. E do Sport Fortaleza, que é o próximo jogo que tende a acontecer. Será que o Pepa vai quebrar mais um tabu ou não? Vamos ver tudo nesse vídeo aqui, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife, tá? Tô tentando fazer lives aí com mais constâncias, trazer vídeos bem mais rápidos para que vocês realmente fiquem por dentro de tudo em primeira mão aqui no canal, rumo aí a 10 mil inscritos. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Para você que ainda não, considere se inscrever no canal, tá? Rapaziada, é o seguinte, o Zé Lucas ele teve, né, a sua multa rescisória reajustada. Logicamente, com isso, o Zé Lucas ele teve um aumento de salário significativo, tá? O salário do Zé Lucas dobrou e a multa rescisória também dobra, né? Segundo informações do GE aí, que o GE trouxe em primeira mão, a multa rescisória do Zé Lucas para clubes nacionais sai de 50 milhões de reais, era 50 milhões de reais, e agora passa a ser 100 milhões de reais. Para clubes de fora, né, não só clubes europeus, mas clubes sul-americanos, clubes de fora do Brasil, 50 milhões de euros, que dá ali aproximadamente 335 milhões de reais, tá? Vamos lá, como que é calculado a multa rescisória de um jogador? Geralmente, a multa rescisória de um jogador, principalmente de um jogador que vem da base, que é uma promessa, tá? É calculado 2.000 vezes o valor do salário do jogador. Então, vamos lá. Vou até abrir a calculadora aqui para me ajudar, tá? Então, se a gente está falando de uma multa rescisória de 100 milhões de reais, e sempre se usa, né, realmente o valor nacional, de moeda nacional. Então, se é 100 milhões de reais para clubes brasileiros, se a gente for dividir isso por 2.000, que é o valor da multa, então o Zé Lucas está recebendo um salário ali de aproximadamente 50 mil reais. Só para vocês entenderem, tá? Nicolas, o esporte pode colocar uma multa de 400 milhões de reais no Zé Lucas? Não. Por quê? Porque aí o salário dele teria que subir proporcionalmente ao valor da multa, tá? A multa não pode extrapolar 2.000 vezes o salário do jogador. Então, nós estamos falando aí que o teto salarial do Zé Lucas é 50 mil, logo a multa dele pode subir para 100 milhões de reais. É só para vocês entenderem como funciona o cálculo de multa rescisória de jogadores, principalmente jogadores da base, tá? Por exemplo, Lucas Lima não significa porque Lucas Lima recebe 450 mil reais no esporte e tem ainda pelo menos um ano de contrato aí, né? 2 anos, na verdade, de contrato. Não significa que a multa rescisória do Lucas Lima vai ser 450 mil ou 500 mil, dependendo de quanto ele receba, vezes 2.000. Por lei, o clube pode estipular até 2.000 vezes o salário do jogador, só para vocês entenderem, tá? Dito tudo isso, vamos passar aqui para o GE. O GE trouxe aqui, daqui a pouco a gente fala de você, viu, Pepa? Daqui a pouco a gente vai falar de você. O GE trouxe, né, que o Sport ampliou o contrato do Zé Lucas, que antes era até 2027, agora foi até 2028, tá? E o valor da multa nacional, ou seja, para clubes nacionais, é agora um mínimo de 100 milhões de reais. Então, como eu já falei para vocês, né, é 2.000 vezes o valor do salário do jogador, então chega ali num valor de 100 milhões de reais para clubes nacionais. Por que que o Sport fez essa alteração no contrato do Zé Lucas, tá? O Sport primeiramente entendeu que o valor que estava cobrando antes era irrisório, lógico, 50 milhões de reais não é irrisório, mas o valor de 50 milhões de reais pelo que o Zé Lucas agrega. É um dos melhores jogadores da temporada do Sport, baita achado, começou a jogar no profissional com 16 anos,
tá? É bom que vocês entendam isso. Começou o Pernambucano, ainda tinha 16 anos, fez 17 anos aproximadamente um mês, né? Vai fazer agora um mês, dia 23, vulgo amanhã, né? Na quarta-feira. Muito provavelmente a data que vocês vão estar assistindo o jogo. Então vai fazer um mês que o Lucas fez 17 anos. Foi capitão da seleção brasileira sub-17 e ganhou um torneio interessante, que foi a Copa do Sul-Americana com o Brasil, no qual enfrentou Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai, Chile e tudo mais, tá? Venezuela e tudo mais. E ele foi campeão com a seleção brasileira e foi o capitão da seleção brasileira. Então, além de ser uma referência técnica da seleção brasileira, também é uma referência em questão de liderança. E é isso que as equipes da Europa, né, do mundo afora, procuram. Jogadores jovens, mas que tenham esse senso de liderança, além de uma excelente referência técnica, né? Vale ressaltar que o Lucas joga como camisa 5, né? O Zé Lucas joga mais como camisa 5, pode jogar de segundo volante e acho que ele pode agregar também de segundo volante, mas ele se destacou no Sport como primeiro volante, né? Quando o Sport ainda não tinha contratado o Rivera, quando o Sport ainda não tinha contratado o Duqueiroz, quando o Sport não tinha ninguém para aquela função, o Zé Lucas se destacou e fez bons jogos, tá? Jogou muito bem contra a equipe do Fortaleza, mesmo o Sport perdendo, fez alguns jogos interessantes. Nos últimos 2 jogos, já como campeão com o Brasil, jogou contra o Corinthians e jogou contra o Bragantino, sendo acionado no segundo tempo e jogou muito bem, tá? Entrou, deu uma nova dinâmica ao meio de campo do Sport. É um cara que joga com a cabeça levantada, é um cara que sabe se posicionar muito bem em campo, é um cara que rouba muitas bolas, que tem uma inversão de jogo muito boa, e com isso tudo com 17 anos apenas, né? Recém-feito. Então, o Sport aumenta, né, a multa aí do Zé Lucas, logicamente protegendo o seu ativo. Por que protegendo? Porque tem clubes que são administrados no Brasil, que são clubes brasileiros, mas são administrados por empresas do exterior, como é o caso do Bahia, como é o caso do Bragantino, que podem fazer essas manobras, né? Podem comprar o jogador como sendo Bragantino, como sendo Bahia, como sendo Botafogo, compram pelo valor menor, que antes era de 50 milhões de reais, agora passa a ser 100 milhões de reais, compra com o clube brasileiro, espera fazer 18 anos e aí manda para fora para os clubes europeus. No caso do Bahia, pode mandar para um Manchester City, no caso do Botafogo, pode mandar para um Lyon e aí segue adiante, tá? Então tá aí, excelente notícia. O Zé Lucas, para mim, joga muito mais bola do que Pedro Lima, se bem que eu acho o Pedro Lima mais físico do que o Zé Lucas, mas ainda assim o Zé Lucas não deixa a desejar em nada na parte física, corre muito bem, sabe se posicionar muito bem, é um monstro dentro e fora de campo. Por que dentro e fora de campo? Fora de campo, gente, opa, sumi aqui, fora de campo, gente, ele fez uma ação, né, nos últimos dias aí, vou estar trazendo aí para vocês, de entregas de cestas básicas para a comunidade. Se você souber onde é essa comunidade aí, deixa aí nos comentários, tá? Fez entrega de cestas básicas na comunidade, muito provavelmente na comunidade em que nasceu, em que foi criado. Vale ressaltar que o Zé Lucas, né, é um cara que vem de uma família extremamente humilde e mostra ser um cara extremamente gentil, extremamente humilde, de coração muito bom, tá? Muito bom. O Zé Lucas está aí, ele também distribuindo algumas caixas de chocolate para a criançada da comunidade, as criançadas que têm uma renda menor do que a dele, e mostrando ser um cara gigante, não só dentro de campo, mas também fora dele, o Zé Lucas, tá? Não duvido, gente, que será a maior venda da história do esporte. O esporte vai quebrar o recorde mais uma vez. Tenho certeza disso. Com todo respeito ao Pedro Lima, que está jogando na Europa, né? Foi vendido para a Europa, mas o Zé Lucas é questão de tempo, tá, gente? É uma sensação de Recife, não podemos dizer o contrário. É uma sensação do Brasil, tá? Um cara que vem de uma família extremamente humilde e tá aí subindo na carreira, não só como jogador, mas como pessoa também. Todo o sucesso do mundo ao Zé Lucas. Infelizmente não vai demorar muito, né, para ser vendido no esporte, e muito provavelmente aí
vai quebrar mais um recorde, tá? Não se assustem se os valores passarem de 100 milhões de reais, né? Vale ressaltar que a dívida hoje do Sport é de aproximadamente 350 milhões de reais. Então, eu chuto que o Zé Lucas ali chega fácil na casa dos 100 milhões de reais a venda do garoto aí, tá? Um abraço aí para ele e é isso. Falando um pouco mais, tá? Agora do Pepa, né? O Pepa que tem, né, o aval do presidente, tem o aval da comissão técnica da equipe do Sport. O Pepa vem quebrando tabus negativos para a equipe do Sport, né? 5 jogos sem vencer no Brasileirão, uma pior campanha da equipe do Sport. O Sport nunca tinha perdido 4 jogos consecutivos na Série A, na Ilha do Retiro, nos últimos 20 anos, pelo menos. Não tinha acontecido, aconteceu. O Sport, logicamente, não foi só na Série A, né? Foram 4 jogos seguidos, contando com a Série A. E o Sport, nesses 4 jogos, perdeu para o Altos, perdeu para o Retrô, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Bragantino e vai enfrentar um novo desafio que é o Fortaleza. A gente já vai falar disso aí, tá? O presidente Yuri Romão ressaltou, tá, que confia no trabalho do Pepa, que logicamente não está satisfeito com a situação atual em que o Sport se encontra e acabou soltando uma carta aí aos amigos, né, entre aspas, do conselho, vulgo aos conselheiros aí. Vamos lá. Ele falou o seguinte: caros amigos do conselho, me dirijo a vocês hoje com o intuito de trazer transparência necessária que o momento exige. Além de presidente do Sport Clube do Recife, é importante lembrar que sou um torcedor apaixonado pelo nosso Leão. Será mesmo, Yuri? Enfim, quem me conhece sabe. Cara, esse quem me conhece sabe, para mim, foi o auge dessa carta, porque quando você quer negar, né, com a prerrogativa de afirmação do famoso amizade, né, das famosas amizades, ou seja, quem é meu amigo sabe que eu não gosto de beber, quem é meu amigo sabe que eu não gosto de mentir. É inacreditável, né? Quem me conhece sabe que não sou omisso. Será? E não tenho problemas em tomar decisões. Aparentemente o senhor está tendo problema em tomar uma decisão fácil, por sinal. Até pela minha origem sertaneja, gosto de partir para cima dos problemas para resolvê-los. Assim como cada um de vocês, estou insatisfeito com o momento que o clube vive aí na Série A do Campeonato Brasileiro e o desempenho recente em campo, além dos erros de arbitragem que nos custaram valiosos pontos. No caso, foi valioso ponto, tá? O Sport perdeu para o Vasco por 3-1, um gol, logicamente, não faz diferença no 3-1, né? No agregado do valor total. Claro que pode ter mudado o rumo da partida, mas o Sport perderia para o Vasco cedo ou tarde lá no São Januário. Então, só perdeu para o Palmeiras, o Sport realmente só teve um ponto que foi prejudicado, tá? Ainda não traduziu tudo aquilo que o atual elenco pode nos oferecer e o que se exige para um clube da grandeza do esporte. Será que você explicou isso para os jogadores? Explicou isso para o treinador, né? Que aparentemente não, né? No entanto, quero deixar claro que essa insatisfação não combina com inércia. Pelo contrário, nos últimos dias eu e o VP de futebol Guilherme Falcão, além do nosso diretor executivo André Figueiredo, realizamos uma série de reuniões com o técnico Pepa e com vários atletas do elenco. Nessas conversas apresentamos de forma clara os pontos que nos preocupam e fomos prontamente atendidos. Há por parte de todos nós do departamento, começando por mim, passando pela diretoria e terminando na comissão técnica e nos jogadores, um reconhecimento de que precisa melhorar e a vontade de fazer mais e melhor. Destaco que ouvimos de todos um compromisso genuíno de virar essa página. As respostas que recebemos no grupo nos dá a confiança de que há, de fato, o comprometimento, a entrega, profissionalismo e há um senso de urgência compartilhado. Isso é bom, mostra quanto todos nós estamos bastante incomodados, não há acomodação. Quero também assegurar a vocês que não existe qualquer tipo de problema relacionado no elenco. O ambiente entre os jogadores, entre eles e a comissão técnica é saudável e respeitoso, extremamente harmonioso. O grupo está fechado buscando virar essa chave. Isto não nos dá tranquilidade em saber que todos estão remando para o mesmo lado com foco e união. Seguimos atentos, vigilantes e atuantes porque o esporte é maior que qualquer momento difícil.
Contamos com o apoio e da confiança de vocês para juntos superarmos essa fase adversa e recolocarmos o nosso futebol no caminho das vitórias. Saudações rubro-negras. Vale ressaltar que o presidente do Sport, Yuri Romão, soltou essa carta aos conselheiros e não à torcida. Em momento nenhum até agora, o Sport se pronunciou, o presidente se pronunciou, o treinador se pronunciou, o capitão da equipe se pronunciou, pedindo desculpas, falando que vai reverter isso. Em momento nenhum chamaram a torcida para o seu lado. Em momento nenhum assumiram que estava errado. Para vocês que não lembram, o nosso grandioso VP de futebol, Guilherme Falcão, foi aquele que lá em 2021 estava envolvido naqueles atletas que não foram regularizados a tempo. Você lembra aquele Walter, né? Não sei se era Walter, Valber, que veio de um clube do exterior que já tinha jogado no Flamengo e aí não chegou, não foi regularizado a tempo, a janela fechou e ficou extremamente chateado, entre outros jogadores que chegaram no Sport no meio do ano, se eu não me engano, e foram contratados, assinaram contratos, mas não foram regularizados porque o Sport não soube regularizar os jogadores. Pois bem, Guilherme Falcão, naquele momento, tinha sido afastado por ser um dos responsáveis por isso. Então, assim, não quero julgar o trabalho de ninguém, não quero julgar o cargo de ninguém, mas precisamos saber diferenciar as coisas, tá? O Sport vive uma má fase, o Sport não joga bem. No retorno da Série A, nós torcedores, né, que acompanhamos de fato o clube, não podemos nem comemorar que estamos na Série A porque estamos sendo saco de pancadas. O nosso treinador não conhece a nossa história, o nosso treinador não conhece o nosso clube, porque se conhecesse não estaria fazendo essa baderna que está acontecendo agora. Falando um pouco mais do próximo jogo, o Sport é muito pai do Fortaleza. É muito pai do Fortaleza, tá? Nos últimos jogos aí em casa, o Sport não tinha perdido para o Fortaleza até 2021, tá? Como mostra aí, ó. Desde 1969 até 2021, o Sport não tinha perdido em casa para o Fortaleza. Pelo contrário, já tinha aplicado altas goleadas. Um 4-0 em 92, um 6-1 em 94, um 3-0 em 2013. E depois disso o Sport se apequenou. Depois disso, o Sport se apequenou, tá? Depois de 2021, que foi a primeira derrota em casa que o Sport teve para o Fortaleza, um baita tabu quebrado, por sinal, né? O Sport teve 2 empates com a equipe do Fortaleza e 3 vitórias para a equipe do Fortaleza. E uma delas foi esse ano, para vocês que não lembram, no qual o Sport perdeu por 2-0 aí para a equipe do Fortaleza. Agora resta saber se o Sport vai perder mais um jogo, se o Pepa vai conseguir acertar o time ou não. Essa é a dúvida que paira aí nas nossas cabeças. É claro que nós temos 2 caminhos. Ou torcer para o Sport vencer a qualquer custo, e é esse caminho que eu vou adotar, independente se o Pepa continuar para o jogo contra o Fluminense ou não, ou torcer para o Sport perder para o Fortaleza, para o técnico cair. Eu aconselho vocês a torcerem para o Sport ganhar, tá? Porque o próximo jogo contra o Fluminense, muito provavelmente, aí quase certeza que o Sport vai perder. Se ele não cair contra o Fortaleza, ele cai contra o Fluminense. Então, vamos no certo, vamos torcer para o Sport vencer, vamos lotar a ilha, vamos comprar a briga e o Sport precisa vencer. Até então são 1 ponto em 18 disputados, só conquistamos 1. Então, assim, 1 ponto em 21 disputados é algo surreal, tá? Algo que realmente já assinaria o Sport aí quase que rebaixado. Espero que todos tenham entendido a mensagem do vídeo. Para você que realmente vai torcer para o Sport perder, sinto muito lhe dizer, acho que você está no caminho errado, mas eu vou torcer e os torcedores de verdade vão torcer para o Sport vencer. Quer queira que Pepa caia, quer não. Quer bem que eu quero ver que o Sport mude essa chave, seja com Pepa, seja com outro treinador. Acho que com o Pepa não dá mais, tá? Acho que já deveria ter se demitido, inclusive, há muito tempo. Mas, independente se tá o Pepa, o César, o Luxemburgo, quem esteja à frente do Sport, nós temos que torcer para o Sport vencer esse próximo jogo. É de suma importância que o Sport vença esse próximo jogo para se continuar aí na Série A para 2026. Precisamos da primeira vitória no próximo jogo, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!